Olá, alunos! Chegamos em mais uma aula de Noções de Direito Constitucional e o tema da aula de hoje é a continuação dos últimos vídeos, dos últimos temas, onde estávamos falando sobre aplicabilidade das normas constitucionais. Aplicabilidade significa dizer aquela determinada norma, aquele determinado artigo trazido pela Constituição, qual o poder, o tamanho da eficácia que ele vai ter junto ao ordenamento jurídico. Essa norma trazida pela Constituição, ela tem a plena eficácia e aplicabilidade? Ela precisa de uma outra lei para complementá-la? Ela precisa de uma outra lei para trazer uma regulamentação de uma forma completa? E a partir daí eu comecei a dividir com vocês norma de eficácia plena, contida, limitada. Só vou repassar sobre os temas, os títulos, para que vocês se lembrem. Vou voltar um pouquinho lá no início da terceira divisão sobre as normas, para que vocês memorizem e para que a gente finalize esse tema número 3. Aí eu coloquei que a aplicabilidade para vocês, tá? É o estudo das normas constitucionais, a sua essencialidade e a correta interpretação da Constituição Federal. Aí havia a primeira divisão, que é a norma de eficácia plena, aquela norma que não precisa de uma lei regulamentadora para que ela consiga fazer efeitos no ordenamento jurídico. O item 2, subtítulo, são as normas constitucionais de eficácia contida. Então, uma é plena, a outra é contida. Peguem pelo próprio nome da palavra, tá? É uma norma que está contendo, se contendo dentro de si. Então, imagina eu falar para vocês, olha, aquela pessoa ela é muito contida, ela não se mistura aqui nessa festa junto com a gente, fica lá no canto dela, é bem quietinha. E isso a gente vai aplicar para a norma também, como se a norma fosse uma pessoa e uma pessoa tímida, uma pessoa contida. Precisa de alguma outra coisa para que ela consiga participar dessa festa, tá? Estou fazendo uma metáfora aqui com vocês. A festa é o ordenamento jurídico e a norma seria a pessoa dentro dessa festa. O que essa pessoa pode causar dentro dessa determinada festa? O item e a subdivisão de número 3 são as normas constitucionais de eficácia limitada. Só voltando nesse tema, porque na última aula eu parei praticamente que na metade dele. Expliquei para vocês uma parte, expliquei as divisões relacionadas às normas de eficácia limitada e ficou faltando um pedacinho. Então, vou retornar para que a gente continue aí falando do assunto na sua integralidade. Aí está descrito lá, as normas constitucionais de eficácia limitada são aquelas que dependem de regulamentação futura para produzirem todos os seus efeitos. E aqui eu trouxe como exemplo, foi o artigo 37, inciso 7º da Constituição Federal, e esse artigo ele trata do direito de greve dos servidores públicos. A Constituição fala, ó servidor público, você tem direito de realizar a greve, tá? Mas aí o servidor público se pergunta, mas como que eu posso realizar essa greve? A Constituição olha para ele e fica com cara de ué, ela não sabe responder. Por quê? Porque ela precisa de uma norma que regulamente, que explique para esse servidor como que ele pode realizar essa greve, se existe um percentual mínimo de pessoas, de trabalhadores que precisam estar em serviço, mesmo diante da greve dos servidores públicos. E lendo esse artigo que eu citei, tá? O artigo 37, inciso 7º, a gente consegue perceber que a Constituição Federal outorga aos servidores públicos o direito de greve. Porém, para que esse possa ser exercido, é necessária a edição de uma lei ordinária que regulamente o direito à greve previsto na Constituição. Assim, enquanto não é editada essa lei ordinária, o direito não pode ser usufruído. As normas constitucionais de eficácia limitada possuem as seguintes características.
Então, uma diferença para vocês. Eu falei que o item número 2 é a norma de eficácia contida, certo? E qual a diferença da contida para a limitada? A contida, ela tá ali quietinha no canto dela, tá? Está se contendo, ela é tímida. Só que mesmo assim ela tá ali dentro da festa participando um pouquinho das situações. A norma de eficácia limitada se limitou até de ir a essa determinada festa. Ela não consegue fazer essas pequenas participações. Isso quer dizer o quê? Que ela não consegue sozinha, tá? Sem uma ajuda de uma outra lei, produzir os seus efeitos dentro do ordenamento jurídico. Então, a mesma coisa que eu, muito tímida, fui convidada para uma festa, só que aí eu falo para minha irmã: olha, se você não for comigo, eu não vou conseguir ficar lá sozinha, porque eu sou muito travada, não vou conseguir me misturar, chega lá não vai ser bom. Então eu pego a minha irmã e ela vai comigo participar, ela vai me ajudar. Aqui, essa norma, ela está pegando uma lei, né? Uma irmã dela, para que ela consiga produzir efeitos dentro do ordenamento jurídico. Estou fazendo aqui, estou pegando uma metáfora bem simples, bem boba, tá? Mas só para que vocês consigam entender de uma maneira bem clara, bem objetiva e tranquila, porque às vezes o texto ele não vem com uma linguagem tão acessível, tá? Determinada lei não vem com uma linguagem tão acessível. Então, estou tentando fazer uma metáfora aqui com um exemplo bem do dia a dia, um exemplo bem simples, tá? Bem simplório mesmo, para ser mais exata. Essa norma de eficácia limitada, ela se divide em normas não autoaplicáveis, tá? E normas de aplicabilidade indireta. Aí que eu fiz a leitura para vocês, tudo certinho, tá? E a gente parou nesse determinado ponto aqui dos efeitos causados por essa norma de eficácia limitada, que são os efeitos negativos e o efeito vinculativo. Aí eu parei nesse ponto e aqui é onde a gente vai ingressar de fato na matéria de hoje. Está descrito lá no finalzinho da apostila, página de número 39. As normas de eficácia limitada produzem imediatamente, desde a promulgação da Constituição, 2 tipos de efeitos. Então temos o efeito negativo e o efeito vinculativo. O efeito negativo consiste na revogação de disposições anteriores em sentido contrário e na proibição de leis posteriores que se oponham aos seus comandos. Sobre esse assunto, sobre esse último ponto, a gente pode destacar que as normas de eficácia limitada servem de parâmetro para o controle de constitucionalidade das leis. Já, por outro lado, o efeito vinculativo se manifesta na obrigação de que o legislador ordinário edite leis regulamentadoras, sob pena de haver omissão inconstitucional, que pode ser combatida por meio de mandado de injunção ou ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Ressaltamos aqui nesse ponto. O efeito vinculativo também se manifesta na obrigação de que o poder público concretize as normas programáticas previstas no texto constitucional. A Constituição não pode ser uma mera folha de papel. As normas constitucionais devem refletir a realidade político-social do Estado e as políticas públicas devem seguir as diretrizes traçadas pelo poder constituinte originário. E um pouquinho também abaixo, tá, dessa página de número 39, que eu acabei de ler para vocês, tem aqui na própria apostila um modo mais visual dessa divisão e dessa aplicabilidade das normas constitucionais. Então, tem dentro dessa tabelinha aí eficácia plena, eficácia limitada, eficácia contida, como se fosse um resumão. E esses resumos eles são bem importantes porque vocês conseguem ter o visual muito mais fácil e a associação também muito mais fácil, tá? Então, o que eu vou pedir aí como lição para vocês tentem fazer
esse resumão sempre no caderno, é importante. Você não precisa escrever o texto todo, mas essa parte do resumo, essa síntese, fica bem interessante para vocês. Além dessas classificações de aplicabilidade, a gente tem algumas outras descritas pela autora, né, pela doutrinadora, a senhora Maria Helena Diniz, que ela é bastante conhecida na área do direito constitucional. E está assim da seguinte forma, lá na página de número 41. Outra classificação das normas constitucionais bastante cobrada em concursos, então isso é importante. Aqui a gente já vê que é uma matéria bem específica até para concurso, para quem é concurseiro aí, para quem quer realizar prova do TJ, tá? Futuramente, prova para a carreira de Ministério Público, policial e etc. Concursos públicos é aquela proposta por Maria Helena Diniz. E ela diz a seguinte divisão. Item 1. A gente tem normas com eficácia absoluta. Essas normas de eficácia absoluta são aquelas que não podem ser suprimidas por meio de emenda constitucional. Na Constituição Federal de 88, a gente tem como exemplo essas normas enumeradas no artigo 60. 60, parágrafo 4º, que determina que não será objeto de deliberação a proposta que emenda tendente a abolir a forma federativa do Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e, finalmente, os direitos e garantias individuais. São as denominadas cláusulas pétreas expressas. Então, essas cláusulas pétreas, segundo a doutrinadora Maria Helena Diniz, ela acredita que essas normas, cláusulas pétreas, estão dentro das normas com eficácia absoluta, onde essas normas com eficácia absoluta não podem ser objeto de emenda constitucional, não podem ser retiradas aí da nossa Constituição, do nosso ordenamento jurídico. E aqui, como a gente está nesse período de eleições, inclusive, né, citei aqui para vocês que a gente tem essa forma de voto direto, secreto, universal e periódico. Então, às vezes você pode se perguntar, mas por que não fazem uma alteração para que o voto no Brasil seja facultativo, tá? A pessoa não seja obrigada a ter que ir lá enfrentar a fila, enfrentar esse período de pandemia para realizar a votação. Porque a votação direta, secreta, universal e periódica está dentro desse rol de cláusulas pétreas, desse rol de normas com eficácia absoluta. É interessante também que vocês façam a leitura, tá? Você pode não ter o código físico, mas na internet, no site do Planalto, vocês conseguem encontrar a Constituição e os outros demais códigos, inclusive das outras matérias aí de vocês. Temos o item número 2, segundo a nossa doutrinadora. Temos as normas com eficácia plena. O conceito utilizado pela autora, Maria Helena Diniz, é o mesmo aplicado pelo professor José Afonso da Silva para as normas de eficácia plena. Destaque-se que essas normas se assemelham às de eficácia absoluta por possuírem, como estas, aplicabilidade imediata, independendo de regulamentação para produzirem todos os seus efeitos. A distinção entre as normas de eficácia plena das absolutas se dá pelo fato de as normas com eficácia plena poderem sofrer emendas tendentes a suprimi-las. Então, uma diferença muito importante. A aplicabilidade com relação às normas de eficácia absoluta e plena são iguais. O ponto divergente é que as normas de eficácia plena são passíveis a emendas, tá? E as normas de eficácia absoluta, que são essas cláusulas pétreas, não estão passíveis a sofrer uma emenda constitucional. O item de número 3, segundo ainda a nossa doutrinadora. Normas com eficácia relativa restringível.
correspondem às normas de eficácia contida de José Afonso da Silva, referidas anteriormente. Essas normas possuem cláusula de redutibilidade, podem ser restringidas, possibilitando que atos infraconstitucionais lhe componham o significado. Além disso, sua eficácia poderá ser restringida ou suspensa pela própria Constituição. O item 4. Normas com eficácia relativa, complementável ou dependentes de complementação. São equivalentes às normas de eficácia limitada de José Afonso da Silva, ou seja, dependem de legislação infraconstitucional para produzirem todos os seus efeitos. O que vocês têm que observar nesses pontos aqui? Existe o doutrinador, o professor José, existe a doutrinadora também, professora a Maria. Então, eles definem praticamente as mesmas coisas, só que com nomes diferentes. Por quê? Porque eles são estudiosos do direito. Então, como o direito é interpretativo, cada um faz a sua divisão. E o que acontece? Um determinado grupo, tá, pode ser que chame a maioria para ir consigo, e a partir daí a gente adota, tá? A gente estudante, a gente professor, adota esse determinado sistema doutrinário que está sendo seguido pela maioria. Nesse caso, se a maioria seguisse a Maria Helena Diniz, a autora, né, a gente teria essa aplicabilidade com a nomenclatura diferente. Então, por exemplo, aqui ela dá, né, o número 2, o item número 2, como normas de eficácia plena. Aí, o professor José também ele tem essa nomenclatura. Esse ponto se assemelhou entre o ensinamento dos dois. É o mesmo conceito e com o nome igual. Aqui no item de número 3, né, o professor José chama de norma de eficácia contida. A professora, a Maria, ela chama de norma de eficácia relativa restringível. Cada um deu o seu nome para falar da mesma coisa. Então, por exemplo, eu falei aqui que é uma matéria, tá? É um assunto interessante para concurso público. Então, você precisa conhecer das duas coisas, porque ao invés da prova e do enunciado falar sobre norma de eficácia contida, ele pode colocar lá para você norma de eficácia restringível. A mesma coisa, só que com um nome diferente. Então, é importante que vocês conheçam os dois lados. Podem ser, né, que existem mais estudiosos que definem essa aplicabilidade de uma maneira totalmente diferente. Só que aí eles não são seguidos, né, por pessoas. São teorias deles, e as pessoas não seguem porque acreditam mais em um doutrinador do que em outro. Então, pode ser até que você, aluno, se aprofunde no assunto e crie a sua própria teoria da aplicabilidade. E a partir daí, a partir da sua convicção, do seu convencimento também com relação às pessoas, vocês conseguem formar uma teoria para ser utilizada e adotada dentro do ordenamento jurídico. Vai que sua ideia seja tão boa que a partir de determinado momento, eu, professora, comece a ensinar sobre a sua determinada teoria e não mais a teoria do professor José e nem a teoria da professora e doutrinadora Maria. Finalzinho aqui do assunto, alguns autores consideram ainda a existência de normas constitucionais de eficácia exaurida e aplicabilidade esgotada. São normas cujos efeitos cessaram, não mais apresentando eficácia jurídica. É o caso de vários dispositivos do ADCT da Constituição de 88. Por terem a eficácia exaurida, essas normas não poderão ser objetos de controle de constitucionalidade. Então, não falei para vocês que cada autor, cada intérprete da lei, eles criam as suas teorias? Aqui existem autores também que acreditam que existem normas com aplicabilidade, né, de eficácia exaurida ou aplicabilidade esgotada. Então, mais uma vez eu falo, você estudando o tema, você pode criar a sua teoria também.
Você estudando o tema, você pode criar artigo jurídico e colocar para publicar aí na internet, tá? É plenamente válido. Se você tem certeza daquele assunto, se você consegue ter uma base para aquele assunto, você consegue construir o seu texto também, você consegue construir a sua linha de raciocínio doutrinária. Então, se interessem aí por determinado tema, se aprofundem neles, vocês vão ver que é gostoso. Se vocês tomarem o caminho da pós, vocês vão ver que na pós-graduação, tá, há a possibilidade de um TCC através de monografia ou de um TCC através de um artigo. E o artigo você vai publicar lá na rede, tá? Então, muitas pessoas vão poder consultar. Se você tiver essa base, essa fundamentação, você vai passar mais credibilidade para essa pessoa, e a partir dali você forma seu raciocínio, e a partir dali você consegue fazer o seu ensinamento para as pessoas, para aqueles que leem. Eu aguardo vocês aí dentro do horário. O próximo tema da aula vai ser sobre os poderes, e essa divisão dos poderes também, que é bastante interessante. Se cuidem, tá? Tirem as dúvidas de vocês, porque eu sei, eu compreendo que muitos desses temas, né, ainda mais para o primeiro módulo, ele é um pouquinho maçante, bastante detalhado, bastante aprofundado com relação à lei. Nesse primeiro módulo, talvez você não tenha outra matéria que seja tão aprofundada com relação ao código do que aqui a constitucional. Então, tirem as dúvidas de vocês. Mais uma vez, como lição de casa, peço para que façam esses resumões no caderno, é importante para vocês. Se cuidem, tá? E me chamem sempre que necessário. E um beijo a todos.